Aleluia, agora sim, né? Eu vi a fotinho ali e falou, será que sou eu mesmo? Mas sou, gente. Boa tarde, lindezas. Paz seja convosco, amém? Que tempo precioso tá aqui. Gente, tá linda essa igreja, hein? Vocês capricharam, pastoras. Tá muito linda essa igreja. E eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou suspeita a falar, porque eu amo vir aqui na igreja do Tatuquara. Eu amo estar aqui com a pastora Érica, com essa equipe maravilhosa. Amo estar lá no Fazendinha com a pastora Adri. Gente, que delícia aquela igreja. Eu amo estar com vocês nos nossos encontros, nos nossos congressos, nas nossas reuniões. É sempre muito bom quando nós estamos juntas. E hoje não vai ser diferente. Que bom que eu posso estar aqui. Muito obrigada, Bispa Fran. Muito obrigada. Cadê a Bispa? Muito obrigada, Bispa, por me chamar para fazer parte desse tempo. E que seja um tempo do Senhor sobre cada uma de nós. Amém? Você já olhou para essa lindeza aí que está do seu lado? Diga assim, você é restaurada. E você vai sair daqui pingando fogo hoje. Glória a Deus. Bom, para quem não me conhece, estou tentando arrumar aqui, tá, gente? Só um pouquinho. Para quem não me conhece, quem não me conhece? Olha, então deixa eu me apresentar. Eu sou a Bispa Rafa, faço parte do Templo das Águias sede, pastoreamos lá, meu esposo, o Bispo Marcelo e eu. E estamos no Templo das Águias desde que essa igreja existe, e Deus tem nos levado a fazer coisas grandes nesse ministério, nesse tempo, e vocês fazem parte disso, em nome de Jesus. Sou casada com o Bispo Marcelo, sou mãe do Timothy, de 16 anos, da Ana Clara, de 10, e eu amo estar com mulheres, eu amo trabalhar com mulheres, e eu estou aqui para dizer algo bem importante para você. Estou aqui para dizer para você que você é uma mulher da realeza, que você é uma rainha ou uma princesa. Eu estou aqui para dizer, eu estou aqui para te dizer assim, ó, você não veio aqui hoje para se tornar uma rainha, você já é. Porque a Bíblia diz em 1 Pedro 2,9, o Senhor nos diz, nós somos geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Então você já é, e eu estou aqui para te lembrar disso. Você é uma rainha, uma escolhida do Senhor. O Senhor já te transformou, já te restaurou, já te curou. Então desfrute, ande em tudo isso que o Senhor tem dado para você, em nome de Jesus. Tome posse disso e viva tudo aquilo que o Senhor já te deu por direito, minha irmã, em nome de Jesus. Eu estou aqui para dizer isso para você. O Senhor quer que você viva esta verdade na sua vida. Amém? A Bispa Fran me deu uma tarefa difícil, essa é a primeira, e o tema também, algo que não é fácil, mas eu vou dizer para você o que Deus falou para mim. Então continue me amando depois dessa mensagem, tá bom? Continue orando por mim, porque aquilo que nós vamos falar, o Senhor me deu, e eu tenho certeza que Ele também vai falar com você sobre isso. Amém? Abra lá comigo a sua Bíblia, em 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 13. Segundo Coríntios 3,18 diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um... Vamos ler junto? Refletimos como um... Não, peraí. Vamos ler todo mundo junto, tá? Tá aqui? Então, vamos lá. Estamos sendo... que essa versão aqui está um pouco diferente. A minha é a corrigida. Veja se consegue pôr lá, para a gente ler todas juntas. Saiu agora? Isso. Mas todas nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Vamos ler juntas? Desde o começo. Mas
todas nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformadas de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Diga para quem está do seu lado aí, você é um espelho e você reflete a imagem do Senhor. Pode se assentar. Quem aqui já passou pela experiência de um dia assim, aquela semana toda agitada que você teve evento na igreja o final de semana inteiro, então você não conseguiu dar aquela ajeitada na casa, você só chegou e trocou de roupa e ficou a roupa ali, e de repente a casa está meio daquele jeito, uma segunda-feira de manhã alguém bate lá, uma visita bate, e você fala, meu Deus, a pastora Ingrid está chegando, gente, vamos organizar essa bagunça aqui. E aí você pega toda a bagunça e joga lá na sala de jogos. Você tem sala de jogos na tua casa? Sala de jogos é aquela que você joga tudo, né? Só vai jogando ali a bagunça, depois você arruma e ali fica, né? E aí você joga tudo na sala de jogos ou enfia tudo dentro do guarda-roupa, o guarda-roupa fica aquela porta quase abrindo assim. Ufa, tá ajeitado, agora dá para receber aqui a pastora, dá para receber a visita aqui. Quem já passou por isso, gente? Só eu, né? Ai. Pois é. Às vezes isso acontece, né? Eu tenho um filho adolescente, como eu disse para vocês. E, meu Deus, é uma bênção. Os adolescentes são uma bênção, né, gente? Eu amo o adolescente. E esses dias atrás ele chegou, ele ia sair, ele falou, mãe, eu preciso daquela camiseta preta, sabe? Eu falei, sei, tá lá no guarda-roupa, lavei e passei, filho, deixei lá na tua cama para você guardar, tá lá. Daqui a pouco ele voltou, bispo. Mãe, mas eu não estou achando. Filho, tá lá, faz 2 dias que a mãe pôs em cima da sua cama para você guardar no guarda-roupa. Daí ele voltou, mãe, não tá, eu quero azul então. Onde é que está azul? Filho, tá junto com a preta, que eu deixei lá. Aí ele procurou, não, mãe, não está nem a azul e nem a preta. Meu filho, é só você procurar. Ele voltou, eu vou com a branca mesmo. E voltou com uma branca lá, tudo amassado. Falei, meu Deus do céu, onde que esse menino vai? Eu passei essa roupa, ele não está achando. Pegou outra amassada. E aí ele saiu, eu falei, fiquei intrigada. Eu falei, deixa eu ver o que tá, por que ele não está achando? Sendo que eu lavei, passei e pus lá. Gente, o guarda-roupa estava assim, ó. Não estava fechado assim, ele estava assim, ó. A hora que eu abri, caiu tudo assim. Eu falei, misericórdia, nunca que ele ia achar nada aqui mesmo, né? Sem condições. Eu falei, mas não dá. Esse menino vai ver hoje. Peguei e tirei toda a roupa do guarda-roupa dele, pus em cima da cama. Falei assim, hoje ou ele arruma esse guarda-roupa, ou ele não vai dormir. Porque não vai ter como ele dormir na cama cheia de roupa. E aí ele chegou, ele entrou no quarto, levou um susto, falou, mãe, o que você fez aqui? Eu falei, filho, como é que você consegue viver com tudo isso desorganizado desse jeito? Aí eu ajudei ele, né? A gente não resiste, né? A gente acaba ajudando. Ajudei ele a dobrar e a guardar. Mas ele não estava, a bagunça no quarto dele estava tão grande que ele não conseguia achar as coisas dele. As coisas boas que ele gosta de usar estavam escondidas. As coisas que ele mais amava usar, ele não encontrava. Porque as coisas, a bagunça dele estava enorme. Enorme. Só que muitas vezes a nossa vida está assim, como o guarda-roupa do Timothy, ou como a sala de jogos lá de casa, uma bagunça, coisas fora do lugar. E tem coisas importantes, coisas valiosas, coisas que fazem bem, a gente não consegue arrumar porque tá tudo uma bagunça, mas por fora tá lindo. Por fora está uma bênção, por fora está maravilhoso. E Deus está dizendo assim, ei filha, deixa eu abrir a porta desse guarda-roupa e ajeitar as coisas aí. Vamos tirar as coisas de fora aí, vamos dobrar e arrumar. Deixa eu mostrar o que é que tem dentro. Deixa todo mundo ver o valor e a preciosidade que há aí dentro. Tem coisa linda aí. E às vezes a gente esconde no meio da bagunça. E eu achei muito interessante o tema dessa conferência, restauradas. E eu fui pesquisar no dicionário o que significa a palavra restauradas. Restauradas significa pôr em um bom estado, reparar,
recuperar e consertar. Mas aí tem um outro sentido que diz assim: recomeçar, restituir o esplendor. Olha, gente, que interessante, restituir o esplendor ou dar um novo vigor. Que lindo isso, dar um novo vigor. Ser restaurada não é vergonha do que está quebrado. Ser restaurada não é esconder o que precisa ser o que precisa ser consertado. Ser restaurada é dar um novo vigor, é restituir o esplendor de algo. É exatamente focar onde precisa ser consertado e deixar Deus trazer o vigor e o renovo. E hoje nós vamos falar sobre algumas áreas da nossa vida que precisam dessa organização celestial, dessa organização de Deus, para que a gente possa ser esse espelho que nós lemos, que reflete Jesus, que brilha em meio ao mundo, que faz a diferença. Sermos aquelas que Deus realmente nos chamou para ser. Todas nós somos chamadas por Deus para ser algo, com um propósito. Então Deus quer pôr coisas na nossa vida, no lugar, para que a gente possa ser aquela quem Deus nos chamou a ser. E a primeira área da nossa vida que precisa de restauração, nós vamos falar de 3. A primeira área que nós precisamos é restaurar o nosso comportamento. Cutuca a irmã do lado e fala assim: olha aí, irmã, Deus vai falar comigo. É porque é fácil a gente dizer, Deus vai falar com você, né? Quando a gente também precisa ser tratada. Comportamento, restauradas no comportamento. Romanos 12:2 diz assim: transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que você possa provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E uma transformação, gente, no nosso comportamento, começa transformando a nossa mente. Começa transformando a nossa cabeça. Não existe restauração verdadeira sem uma mudança no interior. Aí tem uma historinha de que certa vez uma mulher saiu para trabalhar e quando ela foi atravessar a rua, veio um ônibus e pá, bateu nela, atropelou ela e ela morreu. E aí quando a morte chegou para buscar ela, a morte olhou para ela e falou assim: chegou a tua senha, vim te buscar. Dela: dona Morte, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Como uma boa mulher que negocia, né, que nós somos, não faz isso comigo, por favor, me dá mais uma chance. Dele: chegou a tua vez, o teu nome está na lista, eu tenho que te levar. Dela: veja bem, dona Morte, eu acabei de começar um emprego novo, eu estou indo inclusive trabalhar no meu primeiro dia de emprego, e eu já estou pensando aqui, o que eu vou fazer com o meu salário, eu já estou fazendo planos, eu entrei num novo relacionamento, estou cheia de alegria, cheio de ânimo para esse tempo novo da minha vida, por favor, me dá mais uma chance. Daí a Morte olha para ela e fala assim: tá bom, eu vou te dar mais uma chance. Então, daqui a exatamente 15 anos, eu volto aqui nesse mesmo dia para te buscar. Aí não tem segunda chance. Porque eu entendo você, né? Emprego novo é legal, plano novo é legal, vou deixar você curtir um pouquinho. 15 anos, hein? Tá bom, 15 anos. E aí, quando ela voltou, ela estava muito machucada, ela foi levada para o hospital. Chegou lá no hospital, ela pensou assim: bom, já que eu ganhei uma segunda chance e eu ainda tenho 15 anos, vou aproveitar que eu estou nesse hospital e vou dar uma recalchutada. Pensa, pastora Pati. Ela falou assim: eu vou pôr um silicone aqui, eu vou pôr um bumbumzinho aqui, eu vou fazer uma lipo e tirar essa gordurinha aqui, eu vou pôr um botox na boca, vou fazer a tal da lipo de papada aqui, que está na moda agora, né? E eu vou recalchutar para viver bem os meus 15 anos que restam. E ela fez, recalchutou tudo, estava ali no hospital mesmo. E aí ela recebeu alta, uns dias depois, ela indo embora, ela sai do hospital, ela vai atravessar a rua. O que acontece, gente? Vem um ônibus de novo e pá, atropela ela e ela morre de novo. E aí a Morte chega, ela fala assim: dona Morte, que história é essa? Você falou para mim que vinha daqui 15 anos, me recalchutei, estou toda aqui renovada, e você vem e me leva, que história é essa? Não tem palavra não? Aí a Morte olha para ela e fala assim: menina do céu, não te reconheci, você está diferente.
Pois é, gente. Por quê? Porque restauração não é só o que a gente faz por fora. A restauração precisa começar pelo lado de dentro. Precisa ser no nosso interior. Aquela mulher fez uma restauração completa no exterior, mas na verdade por dentro ela continuava sendo a mesma. E quantas vezes, né? Quantas de nós estamos assim, toda recalchutada por fora, toda bonitona por fora, pinta o cabelo e faz isso, põe cílios e aquilo, mas por dentro a gente não muda. O encontro que nós tivemos com Deus, o nosso interior não faz mudança, não produz frutos de mudança na nossa vida. A verdade é que quando Deus nos restaura, primeiro por dentro, a consequência é aparecer por fora. Primeiro é por dentro e por fora é uma consequência dessa mudança. Diga assim comigo, comportamento restaurado. Diga mais uma vez, comportamento restaurado. E a respeito de comportamento restaurado, é Ele que vai mais falar sobre nós, o nosso comportamento. Um comportamento restaurado vai começar, gente, dentro da nossa casa. Os primeiros que precisam perceber essa mudança são os maridos, para quem é casado, é o filho, é a mãe, é o pai. Os primeiros que precisam perceber uma restauração que começa no interior é os que estão à nossa volta. E se eles não conseguem perceber uma mudança no nosso comportamento, irmã, é porque não houve restauração. É porque não houve restauração completa. E a primeira coisa no nosso comportamento que precisa ser mudado é o caráter. Caráter irrepreensível, fiel e honesto. Um caráter restaurado é aquele que não age impulsivamente. Sabe, aquele caráter encrenqueiro? Aquela pessoa briguenta? Aquela mulher barraqueira? Gente, sabe o que às vezes eu escuto? Ah, bispa, mas eu não tenho sangue de barata. E daí sabe o que eu respondo, bispa? Realmente, irmã, você não tem sangue de barata, você tem o sangue de Cristo. E aí, como é que a gente faz? Esses dias a minha filha de 10 anos chegou em casa semana passada, bem assim, pastorado, mãe, tem que te contar um babado. Eu falei, meu Deus, senta que lá vem história, né? Conta, filha. 2 meninas do 9º ano começaram a brigar e uma chutou a outra bateu no rosto da outra, a outra puxou o cabelo da outra e nem começou, né? E o monitor não conseguia segurar elas e foi um babado. Eu falei, sério, filha, o que você achou disso? Ela disse para mim, eu achei que essas meninas não devem ser crente não, né, mãe? Eu falei, é isso mesmo, filha, essas meninas não são crente não. Irmã, você foi chamada para ser pacificadora e não encrenqueira. Você foi chamada para trazer paz e não briga. Isso não demonstra Jesus no nosso caráter transformado. Um caráter restaurado é aquele que não é mentiroso, que não é enganoso, que não é corrupto. E quando a gente pensa em corrupto, a gente pensa em Lula, quer dizer, a gente pensa em política. Desculpa, irmãos, perdão, não podia perder isso. Não, gente, brincadeira. Mas a corrupção vai além de política ou de cargo público. Sabe por quê? Porque no dicionário, corrupção significa deslealdade ou desonestidade. E você sabia que a gente é corrupta mesmo sem roubar dinheiro ou sem estar no poder? A gente é corrupta quando a gente canta uma canção aqui de amor. Ai, porque eu amo a Deus, porque Deus é amor. Mas dentro de casa a gente vive um ambiente de grosseria, de raiva, de falta de paciência. Porque como é que a gente fala que ama a Deus que não vê? E não ama o nosso irmão que a gente vê? A nossa família que a gente não vê? Um ambiente de trabalho onde é desonesta, mal educada. Nós somos corruptas quando a gente sabe que alguma coisa não é nossa, mas a gente dá um jeitinho de pegar. Tem uma história que uma vez um pastor entrou dentro do ônibus e ele deu um dinheiro para o cobrador e o cobrador devolveu o troco para ele a mais. E ele sentou e contou, falou, não, isso aqui está errado. Ele voltou para o cobrador e falou, moço, você me deu troco a mais, estou te devolvendo o que você me deu a mais. E o cobrador falou, pastor,
Te peguei, eu queria só testar você. Eu fui ontem na tua igreja, assisti teu culto, você estava pregando, e aí eu quis saber se você realmente vivia o que pregava. E você, parabéns. Será que quem vê a gente linda e formosa na igreja, ministrando, cantando na porta, recebendo ou fazendo coisas aqui, será que consegue associar o que a gente prega com o que a gente vive? Será que o que a gente é dentro da igreja, a gente pode dizer que é fora da igreja também? Se fosse com a gente esse negócio aí do cobrador, será que ele ia receber Jesus e aceitar? Mulheres incorruptíveis não são camaleão, que se adapta ao ambiente que vive. Sabe, quando está todo mundo ali no ambiente de trabalho bebendo e ela também bebe, ou quando ela está num ambiente onde todo mundo está falando palavrão e ela se adapta àquele ambiente e também se torna uma daquelas, ou ela está no ambiente de fofoca e ela na igreja não, santa, mas aí no ambiente de fofoca ela fala o que não deve. Será que ela é uma mulher muito piedosa e muito fiel ao seu marido em casa, mas quando sai o homem olha para ela diferente, ela corresponde com o olhar? Será, gente? Isso é um caráter de quem não foi transformada. Não foi. 1 Pedro 3,3 diz que seu enfeite não seja o exterior, mas seja o seu coração. E a gente se arruma, e a gente tem que se arrumar mesmo, mulherada, a gente precisa. E a gente põe um colar, uma maquiagem, uma roupa legal, mas o coração está peludo, está azedo, está amargo, está corrompido, está cheio de má intenção, está cheio de ações pecaminosas. E infelizmente a beleza exterior não substitui o interior que está corrompido. Se o interior tiver corrompido, irmã, nem Mary Kay dá jeito. Se o nosso exterior, diga isso para quem está do seu lado, se o seu exterior tiver corrompido, a natura não vai dar jeito, irmã. Se você não mudar o seu coração, não é a Mary Kay que vai mudar. Irmãs, nós precisamos ser conhecidas pelo nosso bom caráter e não pela língua comprida. Nós precisamos ser conhecidas por um caráter irrepreensível e não por alguém que não tem papa na língua para ofender as pessoas. Na semana passada, nós estávamos num velório da mãe de uma irmã da nossa igreja e o pastor foi fazer o velório e ele disse assim: puxa, a fulana, né? Era uma mulher de muita fibra. E os filhos estavam ao redor do caixão. E o filho levantou e falou assim: não, pastor, ela não era de muita fibra. Ela era ruim mesmo, pode falar. Gente, ninguém me disse, eu vi, eu estava lá. E aquilo entristeceu tanto meu coração, porque eu fiquei pensando assim: gente, o que é que as pessoas vão dizer de mim quando eu não estiver mais aqui? O que as pessoas dizem ao meu respeito quando eu não estou naquele lugar? Uma mulher de caráter é leal às suas amizades, não fala mal do seu esposo, porque às vezes a gente acha que é fiel porque nunca traiu o esposo, irmã. Se a gente fica falando mal do nosso esposo para os outros, a gente está traindo a confiança dele. Se a gente fala mal das nossas melhores amigas para outras pessoas, nós estamos sendo desleais a elas. Se a gente fala mal das nossas pastoras que cuidam da gente, nós estamos sendo desleais. Então, mulheres restauradas são aquelas que demonstram como um espelho que Jesus está dentro delas, através das suas atitudes. Um outro ponto de uma mulher que é restaurada no seu caráter é a sabedoria em palavras. Diga assim comigo: sabedoria em palavras. Já aconteceu com você você vê alguém na foto do perfil ou no Instagram e você não conhece pessoalmente? Aí quando você chega e vê a pessoa, fala assim: nossa, será que é ela? Já aconteceu? Já? Por causa do quê, gente? Por causa do filtro, é ou não é?
O filtro muda, deixa todo mundo uma coisa mais linda. Agora, uma pergunta. Se a gente gosta... Alguém já usou filtro aqui? Já, né? Eu posso falar, eu já usei filtro, tá, gente? Agora, se a gente põe filtro para ficar bonita numa foto de perfil, por que a gente não põe filtro nas palavras que a gente fala? Gente, isso é sério. A gente fala assim, não, é porque eu sou sincera assim mesmo. Irmãs, não confunda a sinceridade com falta de educação. Não confunda falar a verdade com grosseria. A gente pode ser sincera sem ser mal educada. A gente pode ser sincera sem ser desagradável. A Bíblia diz em Provérbios que maçã de ouro em salva de prata é a palavra certa, dita no tempo certo. O que é maçã de ouro? Pensa, gente, uma maçã de ouro. Uma coisa preciosa, uma coisa de valor, algo que tem um peso grandioso. E o que é uma salva de prata? Uma bandeja de prata. Uma maçã feita de ouro em uma bandeja feita de prata. Ou seja, a palavra certa, na hora certa, tem um valor imenso. Tem um valor inexplicável. Você pode falar o que é certo da maneira certa, ou você pode falar o que é certo da maneira errada e pôr tudo a perder. E aí você escolhe. Você quer fazer das suas palavras maçãs de ouro em salva de prata? Ou quer fazer a pessoa engolir no seco o que você tem a dizer? Falar sem pensar é o mesmo que atirar sem mirar. O que acontece? Alguém vai ser atingido e alguém vai se machucar. Mateus 12:37, a Bíblia diz assim: por suas palavras você será salvo, ou por suas palavras você será condenado. Se a gente for ser julgado hoje, se nós formos ser julgadas hoje, só pelo que nós falamos hoje, será que a gente ia para o céu ou para o inferno? E sabe o que acontece? Nós mulheres falamos 21 mil palavras por dia, você sabia disso? 21 mil palavras. E os homens falam 9 mil palavras, quase 3 vezes mais, quase o triplo. E é engraçado, né? Porque às vezes o marido chega em casa e a gente quer contar como foi, quer saber como foi. Ele não está muito de papo, é porque ele fala só 9 mil, gente. Só que são nessa multidão de palavras a mais aí, gente, que a gente precisa vigiar para não entrar em pecado. Que a gente precisa vigiar para não falar maldição, para não fazer fofoca, para não ofender a Deus, para não afastar o Espírito Santo. Quando eu era pequena, minha mãe me ensinou a cantar uma musiquinha, e a gente cantava lá no Super Kids, e essa musiquinha dizia assim: cuidado, boquinha, o que fala. Você conhece? Cuidado, boquinha, canta comigo, fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, o que fala. A gente precisa cantar essa música antes de falar algumas coisas, sabia? Minha mãe dizia assim para mim, pastora Érica, quando eu era criança: se falar palavrão, vou lavar tua boca com sabão. Gente, quantas mulheres que são adultas, que precisam passar o sabão ungido na boca, porque falam coisas que não devem. Um outro ponto que a gente reflete a nossa restauração interior no comportamento é discrição. Discrição. Esses dias atrás eu estava conversando com uma moça que veio se aconselhar comigo, e ela usou a seguinte frase, ela falou assim: bispo, eu preciso de ajuda, porque eu tenho um sério problema. E aí eu disse para ela: qual? Daí ela falou assim: eu tenho NA. Eu falei: NA? O que é isso? Não conheço. Será que é algum tipo de TDAH? Alguma coisa assim? O que é NA? Mas eu não quis perguntar o que era, né? Falei: vou descobrir no andar da conversa. Eu falei assim: mas me fala um pouco sobre isso. O que é isso, né? Vai me contando o que é isso. Daí ela falou assim: é assim, onde eu chego, eu preciso de NA. Eu falei: ou qualquer lugar que eu chego, eu preciso NA. Eu falei: ixi, será que ela está falando de alguma coisa de parte sexual? Onde eu vou, eu preciso de NA. Eu falei: fala mais, irmã. Dela: porque assim,
eu já cheguei em algum lugar e eu falei, não, eu tenho que dar um jeito de DNA, eu tenho que dar um jeito de DNA. Eu falei, não, é alguma coisa que ela está viciada em alguma coisa, porque ela está precisando muito de DNA. E aquilo foi, meu Deus, eu tentando descobrir o que era o tal do DNA, gente, tentando disfarçar para não parecer que eu não sabia, né? Daí não deu mais. Eu falei, irmã, desculpa a minha ignorância, o que é DNA? Dela, necessidade de aparecer. Necessidade de ser o centro das atenções. Eu falei, irmã, então você realmente precisa mudar isso daí. Aquela mulher que tem a necessidade de ser aprovada, de ser vista, de reconhecida, de atrair o olhar de todo mundo, seja pelo comportamento, seja pela roupa que ela usa, seja por aquela risada escandalosa, seja por palavrão que ela tem que falar para achar que deve ser aceita, eu não sei. Mas tem mulheres que têm o tal do NA. E a gente precisa cuidar disso, gente, porque o que tem que aparecer em nós, não somos nós, mas é Jesus. É Jesus. Tem pessoas que querem aparecer fazendo coisas na igreja porque ela não gosta de servir, ela gosta de ser vista. Gente, qual é a intenção do nosso coração? Sabe o que eu respondi para a Bencinha, que disse para mim que tinha o tal do NA? Eu falei Provérbios 11, 22. Sabe o que diz lá? Pega essa, gente. Como um anel de ouro no focinho de um porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Está na Bíblia, gente. Você abre ali em Provérbios 11, 22, que você vai ver, não sou eu que estou falando, não. Como uma mulher bonita, que é indiscreta, é um anel de ouro no focinho do porco. Qual que é o valor de um anel de ouro no focinho do porco, gente? Nenhum. É sério isso? Vocês lembram de Safira? Atos conta a história dela e de seu marido, Ananias. Ela tinha uma motivação, e ela até talvez tentou fazer a coisa certa, mas a motivação dela era se aparecer, era mostrar para todo mundo que ela tinha posses e que ela queria fazer o que todo mundo estava fazendo. E a Bíblia diz que eles venderam um terreno, uma terra que eles tinham e foram depositar o pés do apóstolo e disseram em verdade, mentiram, porque ela queria parecer ser algo, parecer ser boa, parecer ser generosa, quando na verdade ela não era. Era uma intenção errada. E o que aconteceu? Ela morreu. A questão não foi o dinheiro, porque ninguém tinha pedido para ela aquilo. Ninguém obrigou ela a fazer aquilo. Ela queria se passar por boa, por generosa, mas mentiu, fez com uma motivação errada. E aí a minha pergunta é: qual é a motivação das nossas atitudes? A gente faz as coisas para ser vista, reconhecida, ou a gente faz as coisas porque a gente ama a Deus e a gente quer servi-lo de coração? Motivação errada, mesmo que pareça certo, pode custar caro. Você pode até ser bonita, pode até ter muitos talentos, mas se a motivação está no NA, irmã, é anel de ouro em focinho de porco. Você não precisa disso. Não precisa disso. Não precisa disso. Uma outra coisa que nós precisamos mudar no nosso caráter é a nossa carranca. Sabe aquela mulher? Você fala, bom dia, irmã. Bom dia por quê? Que é isso, gente. 2 Coríntios 2,15 diz que para Deus nós somos um bom perfume de Cristo, que nos salva porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Nós somos o bom perfume de Cristo. Cheira a irmã que está aí do seu lado. Tá bom o perfume de Cristo dela aí? Gente, ser o bom perfume de Cristo não tem nada a ver com o cheiro físico, tá, gente? Mas tem a ver com a forma como que a nossa vida exala a presença de Jesus. Uma vez, Bispo Afrão, o Bispo Marcelo me deu um perfume. E, gente, pensa num perfume caro. Caro. Ele quis me agradar, ele comprou, fez não sei quantas prestações lá. O perfume chegou com a caixinha e eu sabia que era caro. Eu falei, meu Deus, não tenho nem roupa para usar esse perfume. E eu fiquei com dó, pastora Juliana, de usar aquele perfume que ele me deu. Então eu usava de vez em quando
Um só assim, eu passava, já ficava com dó. E eu guardei aquele perfume. E aquele perfume estragou, venceu. Pensa que judiação, gente. Já aconteceu isso com você? De você perder alguma coisa que estava com dó de usar? E aí um dia eu fui passar o perfume, ele estava com um cheiro ruim. Eu falei, gente, o que aconteceu? Eu fui olhar, ele tinha mudado a cor, estava meio amarelado. Eu olhei, a data de vencimento tinha vencido. Falei, meu Deus, o que eu vou falar para o meu marido? O vidro cheio. E aí um dia a gente foi sair, ele falou assim, passa aquele perfume. Eu falei, amor, sabe o que é? Ele está me dando enjoo. E estava mesmo, porque o cheiro estava muito ruim, estava me dando enjoo. Mas nunca te deu? Como assim está te dando enjoo? Pois é, mas agora tá. Por que agora tá? Ele é esperto, né? Eu não sei, já passei perfume, não dá para misturar. Não, o que está acontecendo aí? Aí tive que contar, pastora. Tive que contar que o perfume estava vencido. Mas o que eu ia fazer, gente? O fato é que perfume estragado estraga o ambiente. E nós somos o bom perfume de Cristo. Mas se estivermos estragadas, a gente vai deixar o ambiente enjoado. A gente sabe o poder que tem um cheiro gostoso numa mulher, não sabe? A gente sabe, um perfume marca a presença, muda o ambiente. Às vezes a gente entra num elevador e assim, está um cheiro gostoso de alguém que acabou de sair. E a gente fica pensando, eu pelo menos fico pensando, nossa, quem será que é essa pessoa cheirosa que saiu desse elevador? Porque um cheiro gostoso, gente, diz muito sobre quem usa aquele cheiro. E qual é o cheiro que nós estamos exalando? A Bíblia diz que nós somos o perfume de Cristo. Mas não existe um bom perfume na falta de educação. Não existe um bom perfume acompanhado de uma cara feia. Não existe uma fragrância celestial junto com uma pessoa bruta. O perfume de Cristo não se carrega no frasco. O perfume de Cristo se carrega numa atitude. Perfume não se vê, perfume se sente. E assim é a nossa postura. Uma palavra branda no meio do furacão. O negócio está pegando e aí entra você com um bom perfume de Cristo e apazigua a situação. É isso. Uma atitude gentil que abre uma porta que jamais abriria pela força, através de uma atitude de gentileza. Um tom de voz que derruba muro. O negócio está pegando fogo e você vem com delicadeza. Você pode até dizer, mas eu não sou delicada, mas você é feminina. Você sabe como falar de uma maneira que pode desconstruir uma situação difícil. Perfume vencido é ruim, é forte, é desagradável, dá enjoo. E uma mulher que vive com uma expressão dura, um semblante fechado, uma atitude ríspida, também espalha algo, mas não é o bom perfume. E não é porque a pessoa é má, gente. Às vezes a gente está cansada e a gente não está afim de ficar dando mil sorrisos por aí. Eu te entendo. Às vezes a gente está triste, está ferida, está sobrecarregada. E não é todo dia que a gente vai estar com um sorriso de orelha a orelha, e eu entendo. Mas sabe o que acontece? Nessas situações onde a gente precisa de um renovo, de uma alegria, de uma paz, a gente precisa se chegar diante do fixador de aroma, que é o Espírito Santo. É Ele quem fixa o aroma de Cristo em nós. É Ele quem nos renova, quem nos restaura, quem nos ajuda a sermos agradáveis, mesmo quando as coisas não estão fáceis. Porque é bacana a gente ser legal com alguém quando está tudo bem. Mas quando as coisas não estão bem, é o Espírito Santo que nos ajuda a mantermos a maturidade espiritual. Uma mulher restaurada, cheia do Espírito Santo, caminha com leveza e entra em ambientes e deixa um rastro de paz. Será que a gente tem mudado o ambiente quando a gente chega? Será que a gente muda com alegria, com paz, com leveza? A gente faz isso quando a gente dá respostas brandas. A gente faz isso quando a gente evita a rispidez. A gente faz isso quando a gente respira, pensa e ora antes de agir. A gente faz isso quando a gente lembra que não tem sangue de barata, mas tem o sangue de Cristo. A gente faz isso quando a gente cuida dos que estão perto de nós, porque o nosso primeiro ministério não é o louvor, o Super Kids, o diaconato, o Start. O nosso primeiro ministério, minha irmã, é a nossa casa.
São os nossos filhos. E aí a gente vai ter que dar conta para Deus no nosso primeiro ministério, da nossa primeira igreja. E aí vamos chegar e falar assim, pois é, Deus, é porque assim, eu era muito irritada, sabe? É porque eu andava muito cansada, daí eu tratei todo mundo assim. Como é que a gente faz? Um outro ponto que nós precisamos mostrar que somos restauradas é no nosso corpo. Diga assim comigo, no meu corpo. Diga para quem está do seu lado, no seu corpício. Irmã, não importa quanto você ganha, não importa qual é o seu tipo físico, não importa quantos anos você tem, nós precisamos, mesmo na simplicidade, cuidar do nosso corpo. Nos alimentar, fazer nossos exames. Já fez seu exame esse ano, gente? Preventivo, está com o preventivo em dia? Quem está com o preventivo em dia faz assim. Gente, quanta gente não está, por favor, irmã, falta ainda mais de um mês para acabar o ano. Vai fazer o teu exame, teu preventivo, vai se cuidar. Porque quando você cuida do teu corpo e da tua saúde, você está valorizando o que o Senhor te deu, que é a vida. Aí depois a gente fica doente, sofre, a família sofre. Se cuida, irmã, cuida da tua saúde. Não negligencie o dom da vida que Deus te deu. Mas além da saúde, é outra coisa que a gente precisa cuidar no nosso corpício, gente. O que é? O que cobre o nosso corpício? A gente gosta de andar na moda, né? Na tendência, na cor. Eu tô vendo um monte de gente aí com as cores, os uniformes, tudo da cor da tendência. Gente, é a coisa mais linda isso. Eu particularmente gosto muito. A gente gosta de um tecido bom, de um modelo confortável. E a gente escolhe a roupa para sair, né? Tenho certeza que hoje você pôs uma, pôs outra. Essa ficou boa, essa não ficou. E a gente combina uma que, né? Escolhe uma que combina e gasta tempo provando. E para muita gente, vitrine é uma terapia. Pelo menos para mim tá, gente? E o fato é que isso faz parte da nossa natureza feminina. Eu amo a minha natureza feminina. E lá em casa, minha filha está indo pelo mesmo caminho. Mas não é porque está na moda que eu preciso usar. Não é porque toda a mídia mostra 80% do corpo que eu preciso fazê-lo também. Não é só porque está na moda que eu preciso mostrar a marca da minha calcinha ou usar uma blusa transparente com o sutiã aparecendo. Não é. Sabe por quê? 1 Coríntios 6:12 diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada disso me domine. A gente não precisa se parecer com o mundo. E eu não estou dizendo que você não pode ou pode. Eu não estou dizendo que é uma regra, mas eu estou dizendo para você, isso não te convém. Não te convém. Da mesma forma, eu quero que, a Bíblia diz ali em 1 Timóteo, da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição. Irmã, roupa não salva ninguém. Mas quem é salvo, revela isso no jeito de se vestir. Tem roupa que a gente prova e o Espírito Santo fala assim: filha, isso daí não é roupa, isso é coragem. É hora de viver como Deus quer, e não como o mundo diz. Vestimenta restaurada não é caretice, irmã. Vestimenta restaurada é coerência. Não é sobre ser menos bonita, mas é sobre refletir mais a beleza real que vem de dentro. Uma mulher restaurada veste roupas que honram a presença que ela carrega. Uma mulher restaurada mostra Jesus e não o seu corpo. A restauração de Deus não devolve você ao que você era antes de você se converter. A restauração de Jesus é a restauração que leva você a ser o que você nunca conseguiu ser sozinha. Não é a maquiagem espiritual, não é remendo, mas é uma obra completa que o Espírito Santo faz. É uma obra profunda, real, que começa de dentro e automaticamente vem para fora. Deus está levantando mulheres hoje que
que querem se posicionar de uma maneira diferente, que querem responder diferente. Deus quer levantar mulheres que se vestem com propósito. Deus quer levantar mulheres que falam com graça. Deus quer levantar mulheres que carreguem a presença. Deus quer levantar mulheres que andem restauradas por dentro e por fora. Você quer ser esta mulher restaurada por dentro e por fora? Você quer ser uma mulher que seja elegante, discreta, mas que quando as pessoas olham e falam assim, nossa, o que essa mulher tem que é diferente? Nossa, ela abriu a boca e encheu esse lugar de paz. Nossa, quando ela chega, o ambiente fica leve, fica alegre. Você quer ser essa mulher? Então começa dentro de você. Começa você dizendo sim a Cristo e não às tuas vontades e aos teus desejos. Começa você apresentando diante do Senhor todas as suas dificuldades nessas áreas e falando, Senhor, eu preciso mudar, eu não consigo controlar minha boca. Eu preciso mudar, eu gosto de mostrar mais do que eu devo. Eu preciso mudar porque eu ando infiel em algumas áreas da minha vida. Porque o Senhor quer que você seja um espelho que reflita a presença dEle, em nome de Jesus.